1, 2, 3, 4. Difusão de acervo arquivístico, a experiência do AMBLB, as novas tecnologias e desafios da área. Introdução. O Arquivo Museu de Literatura Brasileira, AMBL, do setor de Fundação Casa Rui Barbosa, FCRB, criador de 1972, se constitui em um importante local de salvaguarda de 147 arquivos privados, escritórios mencionados na coleção e diversos documentos avulsos, em um museu formado de cerca de 1.400 peças. Ele é resultado de pesquisadores do Brasil interno e de várias partes do mundo, constituindo-se de um repositório cultural, mas também um centro de irradiação da cultura brasileira. Dentre dos produtos produzidos a partir do material encontram-se dissertações, teses, reportagens de jornalismo, livros, filmes, entre outros. Neste trabalho, pondo-lhe um olhar retrospectivo das atividades de difusão realizadas pelo setor, elencar dificuldades presentes e apontar caminhos futuros. Para tal, começaremos por a reflexão teórica sobre a difusão e para que ela serve, a fim de que possamos situar a relação do que os trabalhos acadêmicos dizem sobre a importância da atividade arquivística. Na segunda parte, apresento as atividades de difusão de acervos realizados no AMBL ao longo de suas quase 5 décadas de existência. Por fim, pensaremos alguns desafios que o mundo contemporâneo coloca em relação à disseminação da informação de maneira geral e principalmente no espaço digital. Difusão do acervo, teorias e práticas. De acordo com os autores canadenses Janice Rousset e Carol Coutier, seriam 7 funções arquivísticas principais: a criação, produção, a avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. Assim, a difusão é uma parte essencial do universo arquivístico no dia das instituições, que pode se afirmar em diferentes graus, e ele fez parte do cotidiano dos profissionais da área, principalmente no caso de arquivos permanentes, de acordo com Freire. Nesses arquivos específicos há um número imaculável de documentos de todos os tipos e todas as épocas, que se constituem riquissimamente em fontes de pesquisa e para estudos educativos, históricos educativos. Sempre que se fala em difusão, é corriqueiro que pensamos nas exposições presenciais. As instituições arquivísticas de estudo desde muito tempo possuem um conjunto de atividades bastante diversificadas neste âmbito. De acordo com Belotto, os serviços de difusão de arquivos tradicionalmente encontram-se em serviços editoriais, constituem publicações em meio impresso digital, com guias e catálogos e inventários. A difusão cultural do serviço responsável pelo desenvolvimento das atividades culturais com o fim de promover a construção do conhecimento, envolvendo atividades de exposição do concurso de palestras, serviços educacionais que visam a tornar um arquivo um espaço de extensão educativa por meio de oficinas, visitas de cursos e atividades congêneres. Apesar do reconhecimento de difusão pode ser esses contornos citados, não existe uma linha clara que delimite a exata e qual o serviço que pode ser considerado da ação cultural educativa. Isso ocorre porque ambos possuem objetivos convergentes e buscam a construção do conhecimento e o acesso à cultura por meio da informação. Há coisas que não sabemos direito diferenciar se refere à cultura ou à educação, como exemplo das apresentações musicais, peças teatrais, mostras de filmes e aulas de arquivos, concursos diversos, entre outros. Isso mostra que as suas dimensões são dissociáveis, e isso é importante ressaltar. Esse caminho de difusão da informação com o viés cultural educativo já tem sido trilhado há muitos anos em outros países. O Museu de História da França, a chamada L'École de Culture, comentário sobre o grupo documental do interesse popular, é produzido pelos arquivistas na hora do almoço, saindo dos trabalhadores nas redondezas.
Há também outros exemplos em países dos Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Espanha. O uso da transmissão radiofônica e sua apresentação comentada tem alcançado bons resultados ao ser comumente a expressão e saguão do arquivo do documento do mês é selecionado de acordo com uma efeméride ou evento. Ao longo da difusão do arquivo abrange várias atividades de espaços diversos que há muito tempo. Ao elaborar o programa de difusão de arquivos deve ter clareza no território institucional em que estão perguntando exatamente não apenas o que querem, mas também podem difundir, e por isso necessariamente a instituição é a cultura dissociada unicamente da preservação do acervo. Em muitos casos, o arquivo é o setor paralelo em meio de outros serviços que disputam recursos, limitando as ações dos profissionais. Na Fundação do Casa Rui Barbosa, por exemplo, os arquivos históricos ou museus de literatura brasileira, que convive com os setores de museu de pesquisa e restauração de documentos e bibliotecas, jardins históricos, entre outros. Essa situação é análoga a muitas instituições e certamente gera disputas diversas por recursos. Esse debate de ideia de difusão geralmente é acompanhado, por exemplo, de difusão da informação, mas embora seja uma expressão corriqueira por si só, ela não responde o tipo de informação que iremos utilizar. Porém, escolhe difundir a instituição em seus diferentes setores em diversos acervos de um arquivo, a memória de titular específico de documentos, voltado para segmentos selecionados em eventos, instituições, produtos produzidos pelo acervo, etc., que depende das escolhas que faremos do programa de difusão, que pode ser os desdobramentos diversos. Nesse sentido, a difusão de muitos sempre demanda de alvo de muito bem delimitado. Na literatura arquivística, não raramente conceitos como difusão, mediação e acesso aparecem como apresentados, mas não bastante distintos. É curioso, no Dicionário Brasileiro de Terminologia de Arquivologia 2015, o vocabulário de difusão aparece dentro da disseminação da informação e o termo de medição está diluído em outras entradas, mas as duas não têm um significado próprio. Já o termo de acesso tem a definição, eita que pena, específica. Fácil não, né? Dá para fazer empadão? Empadão? Nunca vi empadão desse jeito. Nunca comi empadão só de frango. E de bacalhau assim. Não sei o que você pode fazer. Só se pegar o leite da Daiane tem aqui. Não. E amanhã eu dou a ela. Compro e dou a ela. Né? Uma correlação teórica. Faça uma sopa. Pega uma sopa, bota esse negócio dentro e come. Presta não. Presta, vai. Faço macarrão. Não. Macarrão e boto isso dentro, pronto. Vai o macarrão do talharim. Aí bota um queijo por cima. Já temos o termo de acesso de definição específica para toda, apesar de serem diferentes em alguns setores. Não vai ser não, que não tem mais leite não. Defende uma relação para a relação entre os conceitos tem leite não, e mediação, difusão do âmbito dos arquivos, vistos os âmbitos que buscam estabelecer interferências, coincidências ou não, para acesso à apropriação da informação arquivística. De acordo com os procedimentos de Aline Prade e Carlos Pérez, a atividade de difusão aliada com o processo de gestão documental acarreta grandes benefícios dos arquivos, mas é vivo em tudo, né, mãe? Aos acervos e também aos usuários que poderão usufruir das informações cujo tratamento tem relação com a eficiência desde a criação até a sua destinação final.
neste sentido de atividades, sustentarão a sua dimensão social na medida que multiplicarem o poder pelo arquivo da sociedade. Os pesquisadores de Fernanda Materdal e Eva Silva confirmam esse ponto e afirmaram tradicionalmente a difusão para o arquivo e como uma ação técnica, mas que acarreta enfoque social e cidadania. Desarte do ponto de vista arquivístico. Um acervo pode perder grande parte do seu valor quando recebe as ações de difusão e divulgação. Sem um bom programa de difusão, os arquivos correm risco de se tornarem apenas depósitos de papel ou de informações desconexas, com o caso de arquivos digitais. Sobre isso, as pesquisas de Isabelle Rente, adicionadas à difusão, é entendida como um conjunto de ações estratégicas para a promoção e instituição custódia do seu próprio acervo, o que alguns autores também chamam de política proativa da mesma instituição. Seja qual o programa de fundo que seja a instituição e adote o qual o objetivo, pode-se afirmar que todas as atividades nessa demanda do planejamento temos a agenda, mas também como ser difundido. Isso também implica na organização financeira e equipes capacitadas, definição de responsabilidades, indicadores que permite avaliar a efetividade de ações propostas, entre outros elementos. As experiências do AMBR. Desde a fundação de 1972, o Arquivo do Museu de Literatura Brasileira, realização de diversas atividades de divulgação de acervos. A pesquisa de Daniela Sofia fez um levantamento de forma de difusão de informação mais usuais realizadas pelo setor. Em seu artigo de pesquisa, observa a publicação e a exposição, também chamadas de mostras, e têm sido principais formas. A primeira exposição Pode ligar. A AMB foi realizada com um conjunto de outros setores de função e chama a exposição de... Isso é muito estranho porque ela estava brincando e escutando. Também é realizada em autônoma ou colaborador. Ei, sai daí! Dos profissionais da casa. Aí a partir de 72, se quisesse, passaram a intitular a memória da literatura e relacionaram o da divulgação das datas comemorativas concernente toda a obra de escritores brasileiros e convocação de textos de arquivos no museu. Entre 1972 e 1994 foi identificado o total de 10 edições dessas atividades. A partir que o registro e catálogo impresso disponíveis ao arquivo da instituição do conhecimento Carlos Barbosa. Apesar desse levantamento sobre as primeiras décadas de existência do setor, se faz ressaltar, desde o seu ingresso ao FCRB em 2014, a MLB vem realizando ao menos a exposição presencial por ano e também por objetivo de renomear efemeridades de nascimento e morte em diversos titulares do acervo. Entre homenageados neste período, então, escritores Nestor Vitor, João Cabral de Melo Neto, Sérgio Porto, Leon Lichiar, Maria Clara Machado, entre outros. Essa outra forma de difusão de realizar pelo arquivo do museu, que também é muito comum a instituição arquivística fora palestras, os eventos intitulados Cultos de Literatura Brasileira, ocorridos mensalmente entre os anos de 1984 a 85, foram pioneiros e reunidos na medida de 400 participantes. Atualmente é realizado no mínimo uma palestra por ano, mas dentro do programa chamado Memória da Informação, promovido pelo Centro de Memória de Informação, a diretoria a qual o setor se vincula. O objetivo desses eventos é também divulgar outros trabalhos de outros atores, de outros setores, de pesquisadores convidados. De 1914 para cá, alguns das palestrantes desses programas é promovido integralmente pelo AMBL foram 5 anos de Rodrigo Souza de Leão,
pelos arquivistas José Cury Ronaldini e Jorge Felipe Abreu. O Pão Nosso de cada sábado, estudo da vida e literatura a partir das atas de Sadoe, Rosângela Florido Rangel, obras da arte e literatura feita por Ellen Fernando, documento arquivístico digital realizado pelo pesquisador Ramon de Mello, a música do arquivo sobre o arquivo Carcaça administrado de Mariana Morajoto, entre outros. Este âmbito de publicações tradicionalmente inventários dos arquivos titulares e também com marcante presença até presente no momento, há um total de 10 inventários publicados em livros. Elius, temos Martim Moreira e vai. Estas atividades mais visitantes da difusão do acervo, mais outros tipos de eventos realizados com a frequência, a obra que se refina aos arquivos, especialmente de certa forma, se relacionam com um trabalho realizado sobre eles ou em torno deles, tornam-se dos cursos oferecidos para os profissionais nas áreas da arquivologia ou literatura. Dentre eles temos o curso de elaboração de resumos realizados para os arquivistas, coelho e curso de gêneros textuais definido por a funcionalidade do trabalho com os arquivos literários realizados pelo professor de literatura Tiago Cavalcante. De uma forma de lembrar Belotto, essas atividades também se referem ao programa de difusão de acervo. Ainda no âmbito educacional e também cultural, a AMB recebe visitas técnicas de estudantes universitários e profissionais diversos, geralmente ligados a outras instituições. Também já se realizou o convênio com o Colégio Pedro II, no qual recebe 2 ocasiões alunos do ensino médio, orientado pelos pesquisadores do FCRB, Elane Vasconcelos e Ivana Soraya Reolô, entre outras ocasiões, discentes que tiveram contato com os documentos e objetivos do acervo. Essas atividades estão também ligadas a uma dimensão profissional, na medida com que elas informam os jovens sobre as profissões diversas que eles podem se estruturar e acolher. Outras atividades secundárias da difusão, mas não menos importantes, é o intercâmbio com as outras instituições por meio de eventos, o conjunto de empréstimos de documentos e para exposição de diversos, ainda que na parte dos eventos. Em 2014 foi realizada em um conjunto de arquivo histórico institucional FCRB, o Seminário do Encontro de Arquivos Pessoais. Em 2018, a AMLB também se fez um colóquio de arquivos de literatura perspectiva, novas linguagens, logo do setor que mantém frequentes atividades ligadas na área da academia. Também não podemos esquecer de citar que geralmente doações de arquivos também contam com eventos diversos. Em 2017 foram realizados uma palestra, uma mostra literária e uma execução de músicas homenageadas ao recebimento e doação do arquivo do escritor Vitor Guidice. Apesar dessas atividades serem bastante prolíficas há algum tempo, outra forma da difusão de se colocar entre o profissional de arquivo do museu trata-se na digitalização de documentos. A necessidade de digitalizar o acervo presente nas instituições tem sido de ordem do dia, principalmente por uma equipe do governo federal, e que ela é decorrente do processo de transformação tecnológica que estamos vivenciando, inclusive em uma parcela considerável das instituições do país tem abandonado o documento em papel e migrado para o documento digital. A digitalização do acervo histórico presente no arquivo parece ser uma decorrência deste processo. Como a AMBL não foi eficiente no setor e já digitalizou pelo menos 15 arquivos em seu acervo, disponibilizando-os para a pesquisa online conforme possível. A penetração do espaço digital, no entanto, apresentando as novas possibilidades de exploração para os arquivistas. Uma delas se refere à difusão do acervo das redes sociais. Em virtude disso, durante 2019 e 2020, houve uma tentativa do AMBL de criar uma página
do Instagram titulada Amigos da Literatura Brasileira, a fim de ser meio de difusão adicional dos arquivos dos titulares que existem no setor. Trata-se de um projeto que nem sequer foi publicamente vinculado, mas cujo projeto era fazer esses testes diversos no momento que as atividades de prática tornou-se necessidade de um embasamento teórico e de um conhecimento técnico que sustentasse o desenvolvimento da empreitada. Era necessário o aprofundamento das técnicas que não só da manipulação das redes sociais, mas também de marketing, design, entre outros. A decorrência dessa percepção foi observada na necessidade de estudar o tema mais detalhadamente, e os profissionais do setor se viram em meio aos desafios que então não estavam colocados. Aquilo que identificamos de forma grosseira com as novas tecnologias cobra a vontade da atividade uniforme de grupos humanos que devem um coletivo complexo de cristalizar sobretudo a volta de objetivos materiais dos programas de computador e de dispositivos de comunicação. Isso vem demandando dos arquivistas a utilização profissionais, bem como novas reflexões e elaborações técnicas neste âmbito. Embora falemos de espaços digitais de forma genérica, nas redes sociais especificamente têm preenchido uma boa parte de nossas ações no mundo online, e elas fazem parte considerável da vida social na contemporaneidade. A apropriação das redes sociais pelo arquivo, contudo, já tem acontecendo há tempos, segundo os arquivistas Diogo Pereira e Eliezer Silva, em um trabalho estabelecido em diretrizes para o uso de redes sociais pelas instituições arquivísticas brasileiras. Estamos assistindo à emergência da utilização das redes sociais pelas instituições arquivísticas na realização de algumas funções arquivísticas formuladas pelos canadenses. Segundo os autores, esse movimento surgiu de uma articulação nas áreas da arquivologia, na sociologia e na comunicação, considerando as primeiras preferências internacionais nacionais de arquivos e Recordings Administration na área possui mais de 20 redes sociais. Não se trata mais portanto, de se perguntar se o arquivo irá um dia penetrar nesses espaços, mas sim de como podemos otimizar algo que já está presente. A bibliografia sobre a divulgação dos acervos há bons trabalhos acerca desse tema, mas ainda poucos deles apresentam técnicas específicas para essas redes que levam em consideração a especificidade de certos acervos, especialmente com a relação da experiência AMLB. A experiência empírica evidenciou a necessidade de um estudo individualizado dentro do universo geral da difusão. Na medida em que cada arquivo possui suas próprias características, certamente não há uma receita universal para divulgar todo e qualquer tipo de acervo nas redes sociais. Este fato, portanto, abre uma fronteira de trabalho e pensamento arquivístico. O mundo contemporâneo existe em um debate público bastante intenso sobre o conto e as redes sociais que vão destruindo a democracia. Mas se por um lado isso pode ser verdadeiro, verdadeiro em algum grau, por outro, há outros aspectos dessa relação, isto porque eles também podem ser espaços privilegiados para que os arquivos ampliassem sua função agora nas discussões sociais que pertuem a nossa memória nacional e setorial e também expandem o seu raio de atuação nas redes sociais. No entanto, isso vem para substituir as tradicionais formas de difusão, mas sim para contemplar elas. Aparentemente, as plataformas de Twitter, Facebook, Instagram, entre outras, vieram para ficar, pois ocupam um espaço considerável no cotidiano dos jovens e adultos
e até idosos. Muitos chegam a se informar apenas por esses meios, abandonando as tradicionais telejornais. Esses movimentos, de certa forma, tornou-se os sites e instituições relativamente obsoletos, na medida em que eles são mais passivos do seu poder difusor, pois demandam o que o usuário vá com eles. Nas plataformas de relacionamento é possível ir até os usuários de forma mais ativa, de modo que provavelmente estamos em um meio de transformação histórica comparável à invenção da imprensa de Gutenberg. Em virtude disso, os arquivistas devem olhar com atenção para estes espaços. De acordo com os pesquisadores da ciência da informação de Regina Martelletto, nas redes sociais, os indivíduos adotam recursos de capacidades propositivas e organizam suas ações nos próprios espaços políticos em função de socializados e mobilizações sustentadas pelo próprio desenvolvimento de redes. Isso significa que eles são essencialmente espaços ativos, tanto para quem gerencia e administra as páginas nos perfis, quanto para os usuários que interagem com eles. É preciso ter isso em mente ao planejar um bom programa de difusão nas plataformas. Do ponto de vista da arquivologia, o atrativo da rede social é que ela literalmente em uma rede que conecta as pessoas, semelhante em alguns aspectos, mas diferente em tantos outros. O conceito de rede social consiste em um conjunto finito de autores e de relações existentes entre eles. Neles, os autores e suas relações são vistos como interdependentes, o que estabelece uma perspectiva de análise que enxerga o todo ao invés das partes. Logo que elas são ferramentas com um enorme poder de difusão e do conjunto de informações depositadas nos arquivos, os usos da criatividade podem fazer com que os novos usuários se interessem por um espaço tradicionalmente e de nicho. E nesse poder criativo, não podemos esquecer que chamamos os memes e merecem ser ferramentas bastante importantes. Essas plataformas são novas, mas não tão antigas. Nos oferecem ferramentas com possibilidade de postar fotos, textos, vídeos e fotografias. Alguns dispositivos por tempo limitado. Isso abre a possibilidade de que o arquivista trabalhe com diferentes gêneros documentais. E esses conjuntos de possibilidades permitem pensar as páginas e perfis como sendo eles os próprios espécie de álbum público que exibe uma parte da vida para relações de pessoas. Isso pode abranger os acervos em umas diferentes naturezas. As possibilidades de criação de conteúdo literalmente de uma nova fronteira a ser exposta na prática de seus espaços de relacionamento, que pode se tornar também uma espécie de repertórios institucionais. Outros aspectos interessantes da apropriação das redes sociais e pelas instituições arquivísticas é de, apesar de falamos da divulgação, da difusão, comunicação, vulgarização dos acervos, todas essas coisas podem estar conectadas também à noção da curadoria geral. Acerca desta expressão, ela serve para descrever conceitos distintos, mas relacionados com que os dados digitais podem ser gerenciados e preservados ao longo do tempo. O gerenciamento ativo da preservação do objeto digitais, de forma de garantir a acessibilidade, a adição do valor, reutilização, autenticidade e integridade ao longo do tempo desses objetivos, desde os seus pontos de criação até que seja determinado que não era mais de útil. No meu entender, no entanto, a curadoria digital, na medida em que se refere-se à manutenção do espaço eletrônico, mas ela também pode se relacionar no programa de difusão de redes sociais. Nesse sentido, para que seja bem sucedida essas atividades de demanda em que o arquivista tenha um bom conhecimento do seu acervo e de que ele fique antenado com os debates nacionais ou aos chamados trend topics, que são também assuntos no momento,
Ao ver essa delimitada discussão que está sendo levantada na sociedade, o arquivista pode identificar alguns materiais que relacione com ela, de modo que as pessoas comecem a despertar para a pluralidade e para a relevância dos acervos culturais. As pesquisas de Laurence Ramos afirmam que no século XXI há uma mensagem da cultura mercadoria para a cultura de recursos. Isso significa que a cultura é hoje vista como algo que se deve investir. Esses pensamentos, fundamentados no ato de que a cultura está sendo invocada para resolver e para com isso problemas que eram o domínio de economia e de política. Neste contexto, os arquivos podem ser inseridos no debate público e contemporâneo ao contribuir com os debates atuais. E cuidado! Você é mais forte que ela. Ela é pequena, oferecendo soluções ou propondo diálogos. Maga seca. Há no momento alguns obstáculos, processos. Um deles, de fato, o arquivo é serem conhecido. Você segure a mão dela. Uma população por meio do lado. Muitos deles devem conhecer ou ver os distintos austeros, cheios do papel, e se precisa ser diretamente interessada a um acadêmico, e se faz ideia de fazer a eles úteis. E neste sentido, da memória da informação. Morto! Vivo! Os pratos prestes para afirmar em uma que merece a atenção do arquivista do Marketing Mix é conhecer os 4P: produto, praça, preço e promoção. Para essa deve ser implementado o seguinte: o produto do arquivo refere-se à informação, a praça, a forma, o local, as informações disponibilizadas e distribuídas. Já o preço se refere ao custo que será para trás dessa informação, visto que às vezes a informação não é cobrada, e o caso do arquivo público, porém sempre haverá um custo relativo de manutenção e instituição dos seus acervos, e a promoção será intimamente relacionada com a difusão, visto que se trata da propaganda, seja de forma pelo papel de informação, irá ser promovida pela instituição. Outro ponto em destaque no marketing é o estado do público-alvo dos arquivos. Temos elementos como gênero, faixa etária, informação. Em um primeiro momento, podemos direcionar a difusão para segmentos identificados com o intuito de fidelizar os usuários que o arquivo já possui. Posteriormente, para atrair novos usuários do arquivo. A segmentação é utilizada para direcionar ações de difusão do público-alvo que se deseja atrair do arquivo. As instituições, portanto, devem aprender a mostrar interessante para as pessoas em diversos segmentos, e embora esse seja o desafio há muito tempo, as redes sociais também são muitas de facilidades para que isso se materialize. Um dos problemas do marketing é que é o direcionamento para uma visão de essencialmente comercial. A difusão dos arquivos, no entanto, não necessariamente possui esses aspectos, mas o objetivo também é vender o produto no sentido de fazer as pessoas curtirem, compartilharem ou salvarem informações sejam úteis para eles. Não faz assim. Assim, o marketing também, como todo e qualquer programa do marketing demandada, o camarada arruma outro homem e o camarada vai atrás. O camarada do usuário e dos seus relacionamentos para Paulinha, para que os arquivos possam ampliar o seu público consumidor. Como nos informa Santos 2006, a promoção é um elemento dos 4 elementos principais de marketing,
e por tal razão a demanda do conhecimento de todos os profissionais envolvidos nesse processo de arquivistas promoverem os seus acervos devem fazer a pergunta: como fazer e divulgar a unidade de informação em seus produtos e serviços, como fazer e tornar atraentes o ambiente de unidade de informação e os seus produtos, como informar sobre o uso dos produtos e serviços de informação, como divulgar os benefícios dos serviços de informação. Como vemos, a propaganda é fundamental na difusão arquivística e deve ser bem planejada. Diante de todas as questões profissionais na área que vêm diante de novos desafios, principalmente relacionados à difusão do online, o enquadramento do acervo arquivístico no âmbito da internet exigirá, por parte arquivística, a incorporação de novos e principais conexões e transformações ocorridas no processo de produção. Na questão da difusão, os arquivos e arquivologia atuais devem estar atentos nas tecnologias, como elas podem apoiar e dar resposta às necessidades da informação dos usuários, antecipando as ações de difusão e ao menos um sinal de busca dos mesmos. E essa atenção nas novas tecnologias deve incluir o domínio das redes sociais, mas também nas técnicas de propaganda. O marketing adaptados no universo arquivístico verifica-se assim a necessidade de diálogo arquivístico com as outras disciplinas. E é importante frisar que o diálogo arquivístico com essas distintas afins não é o novo que tangencia a disciplina de diferentes momentos de sua existência, segundo Moisés. As relações de mútua e interdisciplinares da arquivologia em outras disciplinas surgiram desde as técnicas de conceitos e aplicações de fontes documentais, no auxílio do desenvolvimento da história e na gestão de documentos como suporte de atividades do Estado, como origem de recordes magnéticos, sobretudo nos Estados Unidos, a vinculação e a administração das novas relações como existentes, como as informática e ciências da computação e na ciência da informação. No mundo digital, portanto, é só a extensão de algo que sempre existiu, e neste sentido os arquivos podem se materializar por grande parte da potencialidade educativa e cultural com o bom programa de difusão. E nas redes sociais, que pode ser locos privilegiados nesse gerenciamento de arquivos e nesse espaço que também permite os conceitos do patrimônio, da memória, da identidade que circulam em sociedade de forma mais abrangente e serão irradiados em diferentes ramos da sociedade, de forma que as redes sociais são próprias com aspectos de lugares e memórias. Para citarmos o historiador francês Pierre Nora, e é, portanto, essa memória que seja devidamente operacionalizadas. E nesse sentido devemos considerar também que um programa de difusão pode se utilizar numa lógica segmentada a depender da natureza do acervo ou do objeto em que se quer atingir. Os grupos constituídos a partir das suas próprias singularidades feministas, gays, étnicos, movimentos sem terra, comunidade eclesias, também cuja identidade é própria e cada um pode levar a criar sua dinâmica unitária que dialogue especificamente com esses grupos, ao mesmo tempo que possa se comunicar para todos. Sobre isso, podemos deixar de citar Stuart Hall quando ele afirma que na pós-modernidade o sujeito previamente vivido tendo a identidade unificada e estável, que está se tornando fragmentado, composto não só de uma única, mas também de várias identidades, algumas vezes contraditórias e não resolvidas. O arquivo, portanto, pode se participar desses processos e realizar a consolidação de diferentes identidades, pois muitas instituições guardam o acervo por muitos plurais. Dessa forma, para o arquivo atinja mais plenamente os seus objetivos, é preciso que os arquivistas conheçam bem o acervo, que tenha disponível e organize suas informações no máximo possível. Apesar de colocar os dados e informações em diversas redes sociais,
não pode necessariamente ter um efetivo esperado na medida em que a serem demandados por eles documentos dos arquivistas que podem conseguir recuperá-los ao longo da administração do espaço digital. Não prescinde tradicionalmente o trabalho da organização dos acervos, como resultante além da difusão cultural e educacional dos arquivos. Estamos falando também da melhoria da imagem da identidade de institucionais, da institucionalização do serviço didático educativo, da integração do aproveitamento do recurso humano, da colaboração da rede, do trabalho cooperativo com as outras instituições, da criação de novos produtos da informação para novos usuários, na exploração da intensa possibilidade das tecnologias da informação e comunicação, entre outros. Portanto, são as múltiplas possibilidades que uma difusão das redes sociais carrega. Por fim, entende-se a difusão que coloca as prioridades, uma vez que através dela a sociedade é um patrimônio. 2. Por meio podemos da publicidade, já que o público, mas que muitos não conhecem, outros sim, é possível constituir através de conhecimentos e desse patrimônio a noção do seu valor. Uma vez que são parte de um mundo contemporâneo, as redes sociais parecem cada vez mais ser um local de desdobramento da atividade arquivística, que só se refere na difusão da informação. Isto, no entanto, dá demanda do aprofundamento das teorias, práticas e técnicas das áreas de arquivos, novas tecnologias de marketing e o acervo AMLB. É um universo bastante prolífico nas experimentações nesses campos. Dorme.